Bom, hoje a gente veio conversar aqui sobre organização novamente, né? E eu tenho uma pergunta, Xavier. Hoje em dia, você sabe organizar suas coisas? Olha, acho que a gente está sempre aprendendo a organizar as coisas, né? Sempre é constante essa organização. Mas Sim, como a gente falou em outro momento, quando a gente organiza a primeira vez, pois fica mais fácil de você manter essa organização. É mais sim, simples. É um esforço inicial e depois a gente tem um benefício desse esforço inicial pelas próximas vezes serem mais fáceis de serem organizadas as N situações da vida, tanto roupa, objetos, até pensamentos. perfeito. Antes de aprender a organizar, porque antes disso eu só reproduzia comportamentos em que eu vi em outras Uhum, pessoas, no caso, os meus familiares, que é o nosso círculo mais uhum. próximo, né? Quando a gente está no começo da nossa vida, e reproduzia esses comportamentos de forma que eu tendia a organizar, entre aspas, da forma que eu achava melhor. E eu via a organização mais como uma forma de agradar, no caso, os meus pais quando eles pediam para eu arrumar meu quarto, né? Então eu fazia com que aquele ambiente meu ali ficasse agradável para eles. Conseguisse depois jogar o videogame, na época era uma coisa assim, eu lembro que eu tinha que arrumar meu quarto para poder fazer alguma coisa. Então, eu comecei a ver organização, arrumar o quarto como pô, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ter aquilo. Mais uma obrigação, e associava isso a coisas ruins, querendo, Uhum. infelizmente. Mas isso foi antes de eu aprender a organizar de fato, né? Depois que eu organizei, aprendi a organizar e organizei as minhas coisas, eu vejo hoje mais a organização como manutenção da minha vida do que por uma obrigação em agradar terceiros. Porque se você não está nesse aspecto de que você tem que agradar seus familiares na sua organização, ou você vai ter que agradar uma pessoa com que você convive, ou se agradar. Só que se agradar, você vai deixar o máximo possível desorganizado até aquele ponto que você não aguenta mais e vai dar lá aquele jeitinho de arrumar de novo. Sim. Mas por que a gente tende a desorganizar? O que faz com que a gente todo dia, pelo menos para quem não sabe organizar, ter essa tendência em desorganizar. Eu acredito que muito dessa desorganização vem do fato, primeiro, da gente não saber, por isso a gente acaba procrastinando e empurrando isso com a barriga, porque a gente não sabe. Então, vou deixar para quando aquilo não der mais para mim, quando eu me sentir incomodado. E porque a gente associa a uma tarefa chata, uma tarefa que, nossa, eu vou ter que arrumar. Quando você fala em arrumar, organizar, já vem aquela pressão, aquele sentimento ruim, sendo que na verdade não tem nada a ver com uma tarefa chata, afinal são suas coisas. Organizar é uma forma de autodiálogo, né? Querendo ou não. E isso não é simples. Você tá ali vendo seus objetos, olhando suas coisas novamente e conversando consigo. Se traz reflexão. E trazer reflexão pode ser desconfortável. Porque dependendo do momento de vida que você está vivendo, aquela reflexão pode fazer você sair daquele estado de zona de conforto e se colocar no estado de, poxa, será que eu devia estar fazendo aquilo? Será que eu devia estar agindo daquela forma? Mas por onde a gente começa a se organizar? Qual a diferença então de saber organizar e não saber organizar e como é que eu posso começar? Eu acho que a organização ela está associada à simplicidade. A minha forma de organizar, no caso, eu vejo que quanto menos a gente tem para nossa vida em termos de objetos, é mais simples, é mais tranquilo, é mais leve viver a vida. Não que a gente vá se abster de todos os objetos, que é aquele minimalismo extremo, mas filtrar um pouco. Muita da nossa bagunça vem do tanto que a gente acumula. Só que a gente não percebe que está acumulando coisas quando estamos acumulando, né, no momento em si, naquele ato de trazer algo a mais para sua casa. A gente só percebe que acumulou depois de alguns anos e às vezes nem percebe. É o caso extremo de doenças de acumuladores. Eles acumulam coisas que a gente nem consegue acreditar de tão impressionante que é esse processo de acumular. E a gente não quer deixar chegar nesse nível da doença de acumulador, né? Isso não é benéfico, isso pode trazer, e isso traz estresse. Segundo o autor Daniel Levitin, a desorganização, o excesso de informações no nosso dia a dia, de objetos, ele eleva o nosso nível de cortisol. E a longo prazo, isso tem um malefício enorme. A gente não precisa trazer tantos estudos de medicina para saber isso, que você trazer Tá. cortisol constantemente para sua vida vai poder
em algum momento te trazer um resultado muito ruim. E como é que eu começo? Então, já eu quero me livrar desse turbilhão, dessa sensação de que está tudo desorganizado. O primeiro passo é descartar. Descartar ou doar, né? Dependendo do destino do objeto. Mas existe um grande empecilho quando você começa a descartar. Não é um empecilho, é uma dificuldade, que é o apego. O apego ao objeto. E como é que a gente resolve esse apego ao objeto? É se perguntando se aquilo que eu tenho na minha frente, naquele momento, me traz de alguma forma de alegria, ou é só mais um objeto em que eu digo, ele está aqui porque sim. Esse objeto ele não faz sentido na sua vida. Ele não devia estar ali, ele pode ser destinado a uma forma melhor, pode ser uma doação ou o descarte mesmo. Descartei bastante coisa na minha vida, descartei roupa, descartei objetos. E agora? Agora você tem que guardar. Todos os seus objetos, eles têm um lugar na sua casa, especificamente. Às vezes a gente quer organizar, arrumar com a praticidade de pegar algo, mas isso é uma armadilha. Você precisa guardar o seu objeto. Ele tem um lugar específico. Assim como você filtrou tudo aquilo que está na sua casa hoje, aquilo que sobrou, você vai ter que. Vai ter não, você tem um carinho maior, né? Então, você vai querer guardá-lo de uma forma mais amigável, eu diria. E quando a gente vai guardar, eu sugiro que agrupe por categorias os objetos. Então, se eu tenho roupas de frio, bolsas, chinelos, sapatos, cada objeto seu, ele pode se associar a outro objeto, e eu digo isso no máximo 4 tipos de objetos diferentes, numa mesma categoria, porque senão começa a virar aquela gaveta da bagunça. Não, então esse aqui vai também, mais um, mais um, mais um, quando vê já está uma bagunça de novo. Não se limita a 4 objetos, até 4 objetos dentro de uma categoria e guarda isso num lugar específico. Aquele lugar vai ser o lugar do seu objeto daqui para frente. Pode ser que com o tempo você veja que aquele objeto pode ter um lugar melhor, ele pode ficar guardado num lugar melhor, e isso é normal, você pode mudar ele de lugar. Mas defina um lugar para o seu objeto, para todos os objetos da sua casa. A sua casa tem que te trazer tranquilidade, você tem que chegar em casa e se sentir em paz, se sentir menos estressado do que você estava na rua. E se você chega em casa é pior do que você está na rua, não faz muito sentido. Falta dessa organização, na verdade, ou a organização, elas expandem para a sua vida profissional. Digamos que você trabalha no computador, né? Acho que isso também influencia, né? Por exemplo, se você é desorganizado na sua vida pessoal, nas suas coisas, nos seus bens, acredito que isso acaba respingando na sua vida profissional, digamos que no seu meio digital, onde muita gente usa hoje em dia, né? Para Sim. trabalhar, para... Você acha que tem essa relação? Você acha que realmente isso acontece? E também você pensa em esse conselho de agrupar, descartar, agrupar e ficar com as coisas que você realmente vê a importância, que você vê um sentido naquilo para você. Você acha que isso também se expande para o meio digital, para o seu trabalho, para os arquivos, para documentos? Sim, eu acredito que o processo é o mesmo. O processo de organização, ele começa no descarte e ele está incluso em todos os meios, inclusive no digital. Então, você vai começar a organizar seu computador, seu celular, sua caixa de e-mail, o seu aplicativo, enfim, qualquer que seja esse meio digital, você vai começar descartando. E você vai pegar item por item, não é o grupo de itens, é item por item, e filtrar e avaliar. Será que aquilo que eu estou vendo faz sentido continuar aqui? Ou isso me traz felicidade de alguma forma? Isso me traz um sentimento bom, uma tranquilidade, alguma forma, algum sentimento Benefício? de isso, um benefício? Não necessariamente o benefício, porque o benefício a gente vê mais como, por exemplo, um retorno sobre o investimento, né? Um benefício. Não Uhum. necessariamente as coisas que você vai ter à sua volta te trarão um benefício visível. Mas Uhum. porque a gente conversou um dia sobre a sua prancha do Fluminense, lembra que você demorou um certo É. tempo para desfazer daquele objeto? Pode ser que até aquele momento ele vinha trazendo uma espécie de sentimento que te reconfortasse. A lembrança do seu time, o objeto de quem te deu, enfim. A gente associa muito sentimentos a objetos.
E umas dificuldades da hora que a gente está descartando é descartar presentes. Eu acho que é um dos objetos mais difíceis de você descartar, porque você lembra da pessoa que te deu aquele objeto. E você pensa Hum. assim, poxa, eu vou estar descartando, vou descartar esse objeto que essa pessoa me deu, e como será que ela vai se sentir? Será que ela vai ficar chateada? Será que ela vai deixar de ter esse sentimento que tem por mim porque eu vou descartar esse objeto? Mas a gente precisa entender, ou a gente pode entender, que o ato de presentear, ele é muito mais valoroso do que o objeto em si. Então, o sentimento, ele não está no objeto, ele está na ação em presentear. Então, o objeto, ele cumpre o seu papel no momento em que você recebe aquele presente. Aquela pessoa, ela queria te trazer um sentimento, seja ele qual for, e ela expressa isso por meio de um presente. E aquela ação toda, ela finaliza ali, quando você recebe aquele presente e mostra para ela a sua gratificação por aquilo. Só que, se você não vai usar isso ao longo da sua vida, ou você vem carregando esse objeto ao longo dos anos, talvez seja pior você fazer isso porque você não está definindo um objetivo para aquele objeto. É muito pior para o objeto em si, você ficar colocando de um lado para o outro, de um armário da cozinha para o armário da sala, para o armário de qualquer lugar que seja, arrastando ele para suas mudanças de casas e cidades, sendo que você pode agradecer ele, falar, é um processo intimista, é algo pessoal. Você, aquele objeto, fazer com que aquilo se encerre, agradecer por tudo que tem feito, que fez por você, agradecer pelo gesto da pessoa que te deu aquele presente e deixar esse objeto ir, doar, descartar de alguma forma e se livra daquele peso. Isso é um peso. Pode parecer que não, porque fica no seu inconsciente. E o seu inconsciente, você não acessa ele constantemente. Mas quando você soma vários objetos na sua vida que tem essa mesma carga sentimental, de apenas trazer e carregar de um lado para o outro, o seu cérebro começa a pesar. Você não percebe isso, mas isso reflete na sua desorganização. Isso reflete na forma como você encara o seu dia a dia, na forma como você está organizando os seus objetos digitais, porque querendo ou não são objetos de forma digital, mas estão lá de alguma forma. Então, filtra o máximo que você conseguir dos seus objetos, tanto físicos quanto digitais, porque a gente está na era do digital. Então, filtra o máximo que você conseguir, faz isso de uma vez só. Não fica colocando todos os dias eu vou fazer alguma coisa com esses objetos, porque você não vai terminar essa tarefa. Essa tarefa ela tem que ser feita de uma única vez, como se fosse um band-aid que você está tirando, um esparadrapo. Acho que esparadrapo é um exemplo melhor. O esparadrapo que você está tirando da sua pele, você não fica tirando ele pouquinho em pouquinho que vai doendo cada vez mais. Faz tudo de uma vez. Você vai fazer isso de novo, porque da primeira vez que você faz, não é a melhor forma. Você está aprendendo esse processo. Mas se você fizer tudo de uma vez, e lá na frente, depois de agrupar e categorizar seus objetos, você fizer de novo esse filtro, as coisas vão melhorando. Então, 3, 4 ciclos desses, você já conseguiu eliminar muita coisa da sua casa, do seu quarto. Você vai ver que as coisas começam a fazer mais sentido. O que está ao seu redor começa a fazer mais sentido porque você selecionou aquilo que está ali. Vai te trazer uma sensação de controle. Ela é pequena, mas é uma sensação de controle do seu ambiente, de controle de que, calma, eu estou começando a tomar as rédeas da minha vida de alguma forma. Pode não ser de forma profissional, pode não ser de forma sentimental, mas todos os objetos que você tem ao seu redor fazem parte de quem você é. E se você começa a selecionar aquilo que está ao seu redor, você começa a selecionar quem você quer ser agora, daqui para frente. Você encontra depois desse movimento, né? Desse movimento que você comentou, você encontra um benefício para sua vida. Você vê aquilo como algo que te traz coisas boas, te traz sentimentos bons. Você sente uma pequena, mas importante evolução, né, no seu dia a dia, na sua vida. Esse controle que você falou, isso é muito legal porque você realmente acaba falando, caraca, caramba, olha só como as coisas estão mais fáceis. As coisas ficam mais fáceis, ficam mais práticas. Parece que flui mais quando você... parece besteira, mas quando você pensa em alguma coisa e vai procurar e demora algum tempo para procurar, você gasta energia, cansa. Quando você tem aquilo prático, você fala, opa, tá aqui.
eu lembrei, eu guardei, eu fiz isso, eu tive esse movimento. Então você tem realmente essa sensação de controle. Outra coisa que isso é bastante legal é, por exemplo, tem muitas pessoas, já conversei com algumas pessoas assim, e eu já fui uma delas, quando ia fazer algo na mesa de trabalho ou na mesa de estudo, eu precisava arrumar a mesa primeiro. Esse movimento de arrumar a mesa de estudo ou mesa de trabalho antes de começar a trabalhar, isso era muito ruim. Porque não era só sentar e começar. Era sentar, olhar, ver, ajustar, puxar para um lado, puxar para o outro. Depois que eu tive esse movimento, tanto na minha casa, que hoje a gente está no home office, né? Quanto no meu trabalho na época, no meu trabalho no local de trabalho, caramba, chega visualmente ficava mais bonito, tudo ficava mais prático, o trabalho fluía mais rápido e eu era mais produtivo por conta disso. Vários benefícios, vários. Quando você está numa desorganização no seu trabalho, como você deu exemplo, e precisa fazer toda vez esse processo de organizar, você acaba inserindo outras tarefas mais importantes que vão acabar fazer você procrastinando. É uma forma muito mais racional para o seu cérebro de procrastinar. Você não se sente tão culpado. Você está arrumando suas coisas e aí aquela organização de uma mesa começa a virar a organização do ambiente inteiro. Daqui a pouco você está fazendo faxina, daqui a pouco você está em outro lugar da casa. Aí fala, opa, eu tenho que trabalhar. E se É isso isso não é mesmo. procrastinar, eu não sei o que que é. Mas a procrastinação vem da sua desorganização. Quando você está com o ambiente controlado, pelo menos o máximo que você consegue, também não precisa ficar no extremo de que cada poeira do seu quarto está sob seu controle. Mas não, o seu ambiente, tanto do trabalho, tanto da sua casa, do seu lazer, de uma certa forma controlada, faz com que você entre ali e já siga o que tem que ser feito. Quando você chega no seu trabalho e já está organizado da forma que você gosta de começar seu trabalho, você senta e inicia o seu trabalho. Você não dá tempo para o seu cérebro inventar desculpas e procrastinar. Infelizmente, nosso cérebro gosta de se auto-sabotar. E a desorganização para ele é excelente para começar esse processo de autossabotagem. A desorganização ela é o gatilho para nossa procrastinação, praticamente. Então, quando você vê tudo aquilo desorganizado e começa a organizar, o seu cérebro vai inserir outras tarefas que estavam suprimidas por você estar naquele ímpeto de começar a trabalhar. E agora ele vai colocar aquelas tarefas nada importantes que vão enfileirar todo esse processo até o momento que você começa a trabalhar, que você trabalha 10 minutos, fala, pô, acabou o dia, não fiz nada hoje, não produzi, o que será que aconteceu? E aí você deixa seu escritório uma bagunça de novo, sua casa uma bagunça de novo, e no dia seguinte repete a mesma ação. E aí quando vem no final da semana, fez meia dúzia de coisas, 10 coisas ali, e se sente mal. A gente não gosta disso. A gente não gosta de procrastinar. Mas a procrastinação, o ato de procrastinar é prazeroso no momento. O eu do futuro que lide com esse sentimento ruim de procrastinação. O eu do agora tá adorando fazer isso. Mas é você mesmo. É você no futuro, é você agora. Então, não é legal ficar jogando esse sentimento ruim para você mesmo daqui 2 dias, amanhã, hoje mesmo. Senta e organiza de uma vez só. Não deixa para o final de semana. Não deixa acumular toda a sua sujeira, toda a sua bagunça, para no final de semana você arrumar e começar aquela semana estressante de novo, que você vai acumulando tudo, e no final de semana você faz a mesma coisa, que é arrumar tudo de novo. Isso é um ciclo. E isso não é organizar. Isso é você colocar seus objetos de uma forma que seu cérebro entenda que não tem tanta sobrecarga. Mas você não está arrumando, você não está organizando, você está escondendo seus objetos. Essa questão aí da procrastinação, que eu acho que é outra coisa que a gente pode até conversar depois em outros vídeos, eu acho que é uma coisa bastante comum em todo mundo, sabe? A procrastinação é algo bem comum e a procrastinação é algo que atrapalha muito a vida das pessoas. A procrastinação é algo que te atrapalha muito a conseguir alcançar seus objetivos, porque você está sempre postergando. E quando às vezes você deixa para depois e você não se apaixona pela execução, acho que isso é bem legal. Assim, eu tô trazendo isso comigo tem algum tempo, essa questão de se apaixonar mais pela execução do que pelo planejamento, porque às vezes a gente
fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou arrumar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. Quando você pensa eu vou e não faz, você não tem resultado. O seu resultado, assim como a sua ação, você posterga a sua ação, você posterga o seu resultado, que é o que normalmente a gente quer, né? A gente quer o resultado. O meio é mais complexo. Então, mais chato assim da gente gostar. Mas quando a gente, deixa eu fazer, deixa eu me apaixonar pelo caminho, né? Pela execução, a gente vai colher resultados. Com certeza a gente vai colher resultados. Então, muito legal. Isso aí é uma coisa que tem feito toda a diferença para mim, sabe? Exatamente, eu gosto de conversar com você também sobre essa parte de organização, porque você passou por um processo semelhante ao meu, em que antes você era um caos, no caso eu estou falando de mim, eu era um caos no quesito organização, nunca conseguia organizar de fato, porque eu não sabia, eu nunca tinha aprendido a organizar. A gente tem uma cultura de que o que os nossos pais fazem ou aquilo que a gente vê é a melhor forma, ou a forma mais eficiente de se fazer algo. E é raro eu ver alguma pessoa ensinando você a organizar. Eu já vi pessoas ensinando você a limpar, a melhor forma de limpar, uma melhor forma de dobrar, mas organizar de fato, é raro você encontrar uma pessoa assim. E eu gosto de conversar com você porque você teve essa transformação, você viu que o processo de organizar é totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente entende a organização como uma tarefa de criança, quando a gente era criança, de realizar aquilo quando era criança, e é uma tarefa chata, mas a organização pessoal é uma autorresponsabilidade. A gente tem uma cultura aqui no Brasil, talvez eu esteja entrando num campo meio delicado, mas eu gostaria muito de falar nisso. A gente tem uma cultura no Brasil de empregadas domésticas. Isso lá fora não existe. As pessoas lá fora são pagas por hora para realizar um serviço de limpeza. São empresas especializadas em organização, em que você contrata um profissional de organização para que ele realize uma limpeza ao custo de 1 hora. Então, lá fora, as pessoas automaticamente, diante desse empecilho financeiro, começam a ter que se organizar, a se limpar, a ter mais autorresponsabilidade nesse aspecto da vida que é a organização pessoal. E que a gente não está acostumado. A gente gosta muito de delegar essa tarefa que não deveria ser delegada porque ela compete a nossa, é a nossa vida. Você não vai delegar a uma outra pessoa a responsabilidade de filtrar os seus objetos ou agrupá eles de uma forma que fique melhor para você. A pessoa pode sim fazer uma manutenção do seu ambiente, na limpeza, principalmente na limpeza, né? Mas eu também vejo a limpeza como um processo da organização. Você limpar é uma forma de meditação. Porque você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo, senão não vai sair legal, vai ficar mal feito. E se é para fazer mal feito, é melhor nem fazer. Você se concentra naquele processo de limpeza e você limpa. Então você acompanha o processo da sujeira à limpeza do seu ambiente. E é uma transformação. Você vê o que era o ambiente mais sujo, desorganizado, e vê ele limpo e organizado agora. E isso é para você. As pessoas fazem hoje aqui no Brasil isso, das empregadas domésticas, infelizmente por uma questão de desigualdade social e falta de oportunidade de empregos. Mas lá fora, isso não existe. Você pode pesquisar em todo lugar. Quando você pesquisa Austrália, Estados Unidos, Japão, China, todos esses lugares, eles não têm empregada doméstica como um fator de um serviço comum. O que tem lá fora das empregadas domésticas são brasileiros que saem do Brasil e uma forma de conseguir dinheiro mais fácil lá fora é prestando esse serviço de diarista, de empregada doméstica. Porque não tem lá fora, não tem. Não é uma cultura universal, é uma cultura nossa. Legal você falar isso, porque eu estava conversando hoje sobre isso com uma pessoa e foi bem interessante a conversa, porque eu, quando era mais novo, não fui ensinado a organizar. E quanto antes você fizer esse movimento, ensinar, quanto mais novo você aprender, mais fácil vai ser de você tornar isso um hábito. Sempre teve uma pessoa que trabalhava aqui em casa e tal. E aí, essa atividade de organização sempre foi terceirizada. E eu nunca vi o benefício disso. Então, eu passava a
a ter o meu dia a dia com as coisas bagunçar e depois as coisas aparecerem arrumadas do nada. E quando eu fiz esse movimento, o movimento foi bastante difícil. Porque foi bastante desgastante. Caramba, agora ter que gastar energia, ter que, sabe, fazer isso. Mas é exatamente isso. Quando a gente vê esse benefício maior do que a dor do início, digamos assim, a gente carrega um aprendizado muito grande. Se você parar para pensar em todas as ações da sua vida que te trouxeram resultados fantásticos, eu vou citar um exemplo aqui, pode ser até mesmo a graduação, sua escola, seu ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, são exemplos acadêmicos de conquistas, porque não são fáceis, requer esforço, mas quando essa transformação acontece, que é o final dessa etapa, você se sente muito bem. É incrível o poder que tem o final do processo e foi doloroso. Assim, teve suas dores e teve seus momentos bons, obviamente. Mas não é um processo fácil. Você está ali em busca de um objetivo e você tem que passar por algumas dores para chegar lá. A organização é o mesmo processo. Você vai passar por algumas dores até chegar à sua organização. Não vai ficar perfeito. Aceite isso. Não existe perfeição. É uma ilusão isso. Mas você controlar o seu ambiente até o momento que você se sentir bem, é possível. Só que, para isso acontecer, você vai passar por algumas dores. Você vai ter que desapegar de alguns objetos, você vai ter que criar alguns hábitos de organização, principalmente o hábito de guardar. A gente tem mania de chegar em casa e jogar as coisas nos lugares, sair espalhando tudo pela casa. Isso não é organização. Você precisa destinar um lugar, como eu falei no início do vídeo, quando você cria um lugar para o seu objeto para guardar, ele vai ficar ali sempre. Então você chegou em casa, tô na mochila, tô com a mochila, tô com uma bolsa, você não vai jogar em cima da cama, não vai deixar num lugar com todos aqueles objetos dentro. Você vai tirar os objetos que estão lá dentro da sua bolsa, porque eles têm um lugar que você separou na sua casa, vai guardar esses objetos nesses lugares e vai guardar o objeto que, no caso, era a sua bolsa ou sua mochila, no lugar dela também. Então, é uma mudança de hábito muito intensa, mas que traz resultados na sua vida no dia a dia, principalmente no quesito tranquilidade e diminuição do estresse e ansiedade. Você consegue parar com aquela ansiedade, onde estão minhas coisas, cadê minhas coisas, ou tem muita coisa à minha volta, ou às vezes você nem percebe que está ansioso de tanta coisa que tem à sua volta, e não sabe que isso é um fator para a sua ansiedade, para o seu estresse. E já tem estudos, inúmeros estudos, que mostram que a desorganização, tanto física quanto mental, ela, além de ser maléfica, por gerar estresse, aumentar seu nível de cortisol, ela não vai te trazer resultado. E a gente não quer uma vida sem resultado. E eu acho que o que a gente está falando aqui existem meio que sensacionalismos, às vezes, em redes sociais. É como você falou, a gente não está querendo que ninguém, até porque eu não sou assim, e você também não é assim, eu sei, neurótico com isso. É justamente ao contrário. Quando você é, organiza, você não precisa ficar neurótico com a organização. É que acho que é interessante deixar isso claro, que quando fica organizado, você não precisa ficar neurótico com aquilo. Não, muito pelo contrário, você fica mais tranquilo. E uma coisa que eu proponho aí para quem acha difícil, ou quem não entende isso, ou nunca passou por esse movimento, é o teste. Testar. Testa uma vez. Testa, só testa. Tira um dia, separa algumas coisas, arruma. Algumas não, né? Se der para ser em grande quantidade, melhor. Mas arruma, testa, passa aí uma semana. Chega na semana seguinte, dá uma semaninha. Vê se teve benefício ou não. Vê se olha para trás, olha para o seu dia a dia, olha para esse dia a dia que você teve depois da organização e conta para você mesmo, né? Foi bom? Foi ruim? Acho legal. É, essa estratégia de organização, ela é muito alinhada com uma tradição japonesa, uma cultura, um estilo de vida chamado Feng Shui. Ele traz essa simplicidade à vida. Também está muito associado ao minimalismo, que é um movimento que a gente tem no século XXI, de que a gente não precisa de tantos objetos, de tantos materiais que a gente tem, porque a gente, além de alimentar um consumismo desnecessário, olha, estou falando aqui que é um consumo desnecessário.
O consumo é necessário porque a gente vive num mundo capitalista. A gente precisa consumir objetos, a gente precisa consumir insumos e as empresas precisam vender esses objetos e esses insumos. Eu acho que o que está faltando é o equilíbrio entre um e outro. Você saber o seu limite de consumo ou será que eu preciso de fato daquele objeto ou é só um desejo por impulso e eu vou só aqui só para satisfazer um desejo momentâneo? Quando você aprende a organizar melhor suas coisas, e isso inclui filtrar, né, a parte do descarte, da doação, você começa a entender que objetos fazem mais sentido com você. Que objetos você quer trazer para você e que objetos você não quer para sua casa. Isso vai alimentando uma roda. Você vai se tornando uma pessoa mais consciente nos seus atos de consumo. Está muito alinhado com esse minimalismo. Obviamente, existe extremo para todos os lados. Tem a pessoa que consome demais e a pessoa que não quer consumir. O equilíbrio, para você, é o ideal. Quando você sentir que você consome de forma consciente, de que você doa, o que você traz para sua casa não está acumulando, pronto, você chegou no seu equilíbrio. Não é uma acumulação, não. Aquele objeto novo na sua casa, ele representa algum propósito, algum objetivo, uma felicidade até. Pode ser momentânea, pode ser infinita. O que a gente está conversando aqui em caixas, meio que em blocos separados, respingam em todos os assuntos. É na sua organização financeira, é na sua organização da casa, é no seu trabalho. Aí a gente está falando de emocional, aí a gente volta para, sabe, para organização, para convivência em sociedade, da casa também, na sua vida. Acho legal que tem total relação. As coisas nós somos seres complexos. Nossa sociedade é uma sociedade complexa. Então, as coisas têm relações, têm interrelações. Saber gerir essa complexidade é legal. Quando você se organiza financeiramente, você teoricamente traçou um objetivo, um propósito, um ponto final. Quando você está se organizando financeiramente para aquilo, a sua esfera da vida de finanças, ela toma outra forma. Você abre o olho para coisas que você não via, do seu próprio comportamento financeiro. Quando você organiza seus objetos da sua casa e a sua mente, né, o que está passando nela, você abre olhos diferentes para o que está acontecendo. Então, você vai acabar, querendo ou não, com o tempo, criando o seu futuro. Porque você está organizando e a organização como forma de controle faz com que você encaminhe a sua rota, o seu destino, da forma que você queira. Então, você está organizando os seus objetos e seu dia a dia, mas quando você menos esperar, você vai ver que você está criando o seu próprio futuro. Quando você chegar em um certo dia e falar, caramba, eu planejei estar aqui hoje. Eu estou fazendo exatamente o que eu planejei há 6, 7, 8 meses atrás. Que interessante isso. Sim, você está criando o seu futuro. A vida ela não é uma deriva em que você só vive e deixa ver onde vai dar. A vida ela é feita para você controlar ela. Quanto mais você controla, por mais que pareça ilusório isso que eu estou falando, em certo nível, mais satisfação e mais felicidade você encontra. Porque você está guiando aquilo, né? Você está pegando toda aquela enxurrada que antes era de uma forma aleatória e direcionando ali, ó, para onde você quer, para os seus objetivos, criando controle, criando o seu futuro, criando o seu destino. E essa sensação de caminhar, sabe? Que quando você olha para trás e você vê que você saiu do ponto A, você quer chegar no ponto Z, você passou pelo B, está passando pelo C, sabe? Que você olha e você fala, caramba, tô conseguindo. Você sente uma sensação de fluxo, de caminhar, de alcançar. E isso é muito bom, porque isso te motiva a fazer mais, te motiva a continuar. Essa reflexão de você olhar para trás e você falar, caramba, eu era assim, não, às vezes não estava conseguindo alcançar o que eu queria de como eu estava fazendo antes. Tive um estopim ali de mudança, mudei, consegui alcançar o que eu estava querendo alcançar, eu estou caminhando para conseguir alcançar o que eu quero continuar, eu vou continuar a fazer isso, né? Porque isso é bom, é isso que eu quero fazer para minha vida. Mas é interessante que a gente volta também em outro assunto que nós conversamos, de outro tema, que é aquela questão de você tem que saber o que você quer. Se você fizer só por fazer, você não vai encontrar sentido nas coisas. Eu acho interessante que tudo tem sentido, tudo tem um significado, tudo tem um porquê, tudo tem
tudo é uma semente. Quando você começa, tudo é uma semente, porque ela vai florescendo se você continuar regando ela. Então, trabalhar isso em você é bem importante, eu acho, assim, esse pensamento sistêmico todo. Vou frisar essa parte que tudo que você começa é uma semente. Então, cuidado com as sementes que você está plantando, cuidado com o que você está começando. Começa a ter consciência das suas ações e ver o que você está plantando para você. Se você está plantando a desordem, o caos, ou se você está plantando um futuro promissor. Eu acho que era isso, Vitor. Muito obrigado mais uma vez por essa participação, essa conversa. E a gente se vê no próximo, né? Legal, legal, com certeza. Sempre muito Então bom é isso. conversar com você. Obrigadão. Boa noite.